Passar a palavra ao professor Manuel Martins, que foi membro do CAEV de 78 a 82, membro do DCE Fernando Santa Cruz de 80 a 81, diretor desta faculdade de 91 a 95 e atualmente é professor da casa. Eu também tive a incumbência de representar meu pai. Meu pai se formou aqui no dia 5 de novembro de 49. Então, ele participou, né, do diretório acadêmico de 45 a 49. E como tem um ditado que diz que o cavaco não fica longe do pau, meu pai, velho comunista, só podia gerar um filho gosto como eu, né? Então, eu pensei em estruturar uma intervenção localizando não só o momento histórico que ele viveu, como também o meu. E aí, é claro, a questão aqui trata da comemoração dos 90 anos de uma entidade estudantil. Ora, uma entidade estudantil que tem uma forte presença no movimento estudantil brasileiro. Meu pai, na sua participação, me contou algumas coisas que eu gostaria aqui de registrar. Primeiro, meu pai, vamos lá, meu pai, para quem não conhece, meu pai foi preso em quase todas as ditaduras do país. Ele foi preso no governo Getúlio, no Estado Novo, depois foi preso no governo Dutra, por incrível que pareça, né? Depois foi preso de novo, e aí uma prisão um pouco mais complicada, durante o regime militar. Participou da luta da campanha do Petróleo é Nosso, participou na luta pela participação do Brasil na guerra, ao lado das forças aliadas, contra o nazifascismo, né? E, enfim, levou todas as porradas que a vida podia ter lhe dado. Na faculdade de Direito, meu pai me contou que ele participou da organização, né, da bancada estudantil da Faculdade de Direito no Congresso da UNE, que elegeu a primeira direção de esquerda da UNE, que foi a do Roberto Guzmão. Isso porque ele conseguiu credenciar, né, vários delegados na delegação da Faculdade de Direito que eram de esquerda, porque a tendência, naquele momento, né, do movimento estudantil na Faculdade de Direito, era uma tendência, vamos dizer assim, liberal à direita. Né? Quando eu ingressei na Faculdade de Direito, eu ingressei em 77, no meio da ditadura. Meu pai ficou preso de 70 a 70... Não, papai ficou preso de 64, direto, ele ficou preso de 64 até 67. Aí ele saía, voltava, enquanto ele não estava fugindo também, né? Porque ora ele estava preso, ora ele estava fugindo, para não ser preso. Pinot sabe dessa história. Então eu ingressei na Faculdade de Direito com a perspectiva de lutar contra a ditadura. A minha batalha era aquela. E a trincheira que a vida me proporcionava era a trincheira do movimento estudantil. E isso, Pinot aqui falou com precisão. O que marca a juventude, né, é a sua vontade de mudar o mundo.
E é essa vontade de mudar o mundo, mesmo que nós não vejamos a mudança acontecer de imediato, é que muda o mundo. É que muda o mundo. O motor da história é o movimento social. E, dentre eles, nele, o movimento estudantil, um grande responsável, né, pelas mudanças. E eu ingressei aqui com essa perspectiva. A minha trincheira é o movimento estudantil. Vou lutar pela democratização do meu país, contra a ditadura militar, através do movimento estudantil. Ingressei num momento complicado. Por quê? Porque o diretório acadêmico da Faculdade de Direito, que na época era diretório acadêmico, não tinha o nome de centro acadêmico, porque a ditadura, né, tirou a personalidade jurídica dos centros acadêmicos, fazendo com que eles virassem diretórios acadêmicos, aonde isso era admitido. Isso era admitido, porque tinha universidade que não era admitido, nem diretório acadêmico, né? Aqui era o da EV. Então, os diretórios acadêmicos tinham sido fechados na UF em 74. Em 74 tinham sido fechados. Em 76, o da EV é reaberto. Ele é reaberto pela direita. Pela direita. Que tinha uma forte influência entre os estudantes de direito daquela época. Tem que ser dito, isso é história, não estou falseando a história, não. É claro que era uma direção, no momento que eu entrei na faculdade, que unia, vamos dizer assim, liberais à direita, alguns mal informados, com a direita mais peçonhenta, né? Que era o comando de caça aos comunistas, que tinha aqui na Faculdade de Direito. Tinha um comando de caça aos comunistas. E a coisa não era brincadeirinha de criança, não. Era porrada mesmo. Porrada mesmo. Ameaça, ação física. Quantas vezes eu tive que fugir para não sofrer violência física. Quantas vezes eu e meus camaradas recebemos bilhetinhos ameaçadores do comando de caça aos comunistas. Tivemos uma colega aqui sequestrada por eles. A história coisa era complicada. Tanto que o professor Pinot, quando ele foi anistiado, eu tive a felicidade de ser da primeira turma que ele assumiu. Eu não sei se ele vai se lembrar. Nós esperamos ele acabar de dar a aula. Era uma aula de processo penal, se não me engano. Pegou logo a primeira turma que te deram, foi de processo penal. Ele terminou a aula, eu pedi a palavra. Quer dizer, é claro, ele me conhecia porque conhecia meu pai. Aí, quando ele terminou, eu pedi a palavra e falei à turma o que significava aquele momento histórico para a Faculdade de Direito. O retorno do professor João Luiz do Bock Pinot, cassado pelo regime militar. E o Pinot, com esse coração enorme que ele tem, passou a viver preocupado comigo. Eu me lembro que, de vez em quando, o Pinot me chamava e falava: Manel, vai mais devagar, cuidado. Se lembra? Porque ele, um homem mais maduro, né, que tinha sofrido, né, a perseguição política, não queria que um amigo dele, jovem amigo dele, sofresse a mesma coisa. Né? Mas também não me desestimulava, não era aquele negócio de paranoico, de que, não faz nada, não. Não, era aquele conselho do homem mais maduro. E nós lutamos e fizemos com que o diretório acadêmico voltasse às suas tradições, às suas melhores tradições. Participamos da organização do primeiro ENED, que aconteceu em Belo Horizonte no ano de 79, quando nós ganhamos a eleição da direita, porque conseguimos desarticular a direita. Sabe como é que nós conseguimos desarticular a direita, aqui na Faculdade de Direito? Mostrando que o discurso, né, que pregava, que pugnava por liberdades democráticas, não era um discurso apenas dos comunistas,
era um discurso que também os liberais, como o doutor Sobral Pinto, né? Como o professor Heleno Fragoso, como o doutor Raimundo Fauro, faziam na época. E aí, quer dizer, a pecha de que a nossa proposta era uma proposta de comunistas caiu. E aí nós conseguimos derrotar aquele esquema que tinha sido implantado na Faculdade de Direito, dentre os estudantes, diga-se, dentre os estudantes. Então, voltamos, fizemos com que o diretório acadêmico voltasse às suas melhores tradições. Participamos, quer dizer, o diretório, o CAEV teve uma participação importante na organização do primeiro ENED, que aconteceu em Belo Horizonte. Nós participamos da reconstrução da UNE, no congresso que aconteceu em Salvador. Né? Voltamos a articular os estudantes de Direito com o movimento estudantil na UF. Né? Tanto que aí eu fui na composição para a chapa do DCE. Primeiro fui diretor cultural do DCE, depois fui vice-presidente, depois presidente do DCE. Fomos para o Conselho Universitário na bancada dos estudantes da UF, por indicação do DCE. Porque ali naquele momento era estranho, porque a eleição era uma eleição, era uma indicação dos diretórios acadêmicos pelo regimento. Só que não, era uma eleição direta, porque, desculpa, a eleição para representantes nos conselhos era direta, para esvaziar a representatividade política dos diretórios. Só que havia um acordo de que era uma assembleia de estudantes, né, do DCE, que indicava a bancada estudantil, que era composta por representantes dos diretórios acadêmicos. Aqui na Faculdade de Direito, como era a direita que predominava, o DCE, os outros diretórios acadêmicos, resolveram me indicar, pulando a indicação da EV da época. Então, eu fui para o Conselho Universitário já em 79. 78 para 79. Enfim. Agora, o que é importante daí? É que, é o que o Pinot disse, a história não é detida. E cada um de nós tem que cumprir o seu papel, percebendo que no movimento, né, pela construção de uma sociedade mais justa, livre, democrática, né, nós carregamos um bastão, é uma corrida de revezamento. Eu participei de um determinado momento da vida política estudantil, passei meu bastão. Né? Vieram depois, né, o Marcelo Chaurel, que já foi embora, o meu amigo Adércio Bussinger, Onir, vou citar alguns outros, Pedro Galindo, não é? Foi depois de você. Teve um menino, Luiz Carlos Seca, que hoje... Isso depois eu tenho que passar aí para o pessoal do DAEV, para ter esses contatos. Luiz Carlos Seca, que foi procurador lá de Cabo Frio comigo, também foi meu aluno depois de mim, presidente do DAEV. Quem mais? E gente que foi, infelizmente, ficando pelo caminho, que eu gostaria aqui de homenagear. Alguns... Sim, cito... Durante a gestão de, por exemplo, de 64, o CAEF tinha um diretor na UNE, que era o doutor Marcelo Cerqueira. Marcelo Cerqueira, ele foi diretor de Relações Internacionais, vice-presidente de Relações Internacionais da UNE. Era daqui, Faculdade de Direito. Não é? Tinha uma grande influência. Ele, junto a outras faculdades aqui na UF, né, tinha uma liderança bastante expressiva. E ele era estudante aqui e foi vice-presidente da UNE. Eu não fui vice-presidente. A minha última aparição no movimento estudantil, porque eu também quero deixar claro, eu era organizador do Partido Comunista Brasileiro, a minha função era... Eu vivi um momento de
clandestinidade ou semi-legalidade, eu não sei dizer o certo, se era semi-clandestino ou se era semi-legal. Então, a minha função era também organizar o Partido Comunista aí pelo país afora. E a minha última aparição foi como, no movimento estudantil, foi no Congresso da UNE de 82, que aconteceu aqui em Cabo Frio. Eu era um negociador do Partido Comunista. E até consegui um bom resultado. Nós montamos uma bela direção da UNE, em que o presidente ele era do PCdoB, era o Javier. Você conheceu o Javier? Não conheceu? Conheceu. Eu acho que ali foi um erro que nós cometemos, porque o Javier, ele era estrangeiro, e isso, de certa forma, fragilizou a UNE, porque o governo Figueiredo passou a utilizar o processo de expulsão do Javier como ferramenta de barganha, né, com a UNE. Começou a pressionar a UNE com a ameaça da expulsão do Javier. Ali eu acho que nós cometemos um erro. Mas o PCdoB insistia no Javier, o MR8 tinha um outro candidato, e o MR8 era um pouquinho complicado. Então nós optamos por uma aliança com o PCdoB. Aí eu parei. Acabou, eu podia ter ido para a diretoria da UNE, mas porque eu pensei, voltando à ideia do bastão, né? Bom, agora aqui acabou, eu tenho que me formar, né? Vou ser advogado, a minha trincheira de luta vai ser outra. Não é isso? Meu querido diretor Gustavo Sampaio, né, que eu quero aqui registrar a presença. Eu espero vê-lo na direção da faculdade. Espero vê-lo na direção da faculdade. E aí minha trincheira mudou. Quer dizer, eu acho que o DAEV ou o CAEV tem uma tradição de luta. Tem uma tradição de luta. E eu acho que está muito bem representada na atual gestão. Muito bem conduzida. Acho que esse evento deve se reproduzir. Eu vou aí sugerir, como um ex-membro do CAEV, portanto, que a atual gestão pense em eventos e em iniciativas, né, que recuperem essa tradição, né, que afirmem essa tradição. Vou sugerir fazer algumas sugestões aí para vocês anotarem, pensarem na viabilidade. Eu acho que há um empobrecimento muito grande, por exemplo, o professor aqui colocou muito bem, da vida cultural do movimento estudantil. Eu acho que está na hora de pensar aí em romper com algumas limitações determinadas, a meu ver, por sandices administrativas, como a possibilidade de ter uma festa dos estudantes aqui na quadra da Faculdade de Direito. Eu, quando fui diretor, estimulei várias. Acho que o centro acadêmico poderia promover, por exemplo, né, a organização de uma associação de ex-alunos. Associação de ex-alunos e amigos da Faculdade de Direito. Não isso que existe aí. Um negócio que o petit comitézinho aí de direita resolveu criar, e aí fica aí... Desculpe, eu sou muito sincero, muito franco, fica aí babando os ovos de cada diretor que entra, para ter uma migalhazinha. Uma associação de ex-alunos, de amigos da Faculdade de Direito. Mesmo. Mas isso só vai ter legitimidade feita por vocês. Vocês é que têm que ter iniciativa de organizar uma associação como essa. Uma festa, de repente, até congregando ou convidando os diversos ex-alunos. Pode se fazer aí, eu não sei, eu estou meio por fora de festa, mas não tem essas festas com vários ambientes. Né? Pode ter um ambiente da década de 50, um ambiente da década de 60, um ambiente da década de 70. Não é possível? Pô, é possível, pô. Quer dizer, algo que mobilize. Né? Eu acho que, se vocês perceberem
né, a importância que tem o centro acadêmico na vida política do Estado do Rio de Janeiro e de Niterói, vão conseguir realizar isso. Né? Por exemplo, eu tenho certeza que a OAB, a subseção aqui de Niterói, vai ser parceira, né, na organização de um evento como esse. Né? Tenho certeza. E eu tenho certeza que se hoje, utilizando aí as redes sociais, se essa ideia for bem divulgada, bem badalada, vocês vão agregar muito. Agregar muito. E agregar para quê? Né? Olha, nós temos batalhas aí sérias. Né? Batalhas sérias. A questão da universidade pública, né, de qualidade é uma bandeira ainda. Ela ainda tem que ser, né, vigilada, lutada. Né? As ameaças contra até o pouco que nós conseguimos ainda existem. Né? Acho que a questão da luta pelo aprofundamento da democracia no Brasil, né, pelo transbordo da democracia participativa, né, ou seja, da democracia representativa por uma democracia participativa, efetiva, é uma questão que está aí na ordem do dia. Né? A luta como o professor colocou aqui, né, contra as ideias fascistas, fascistizantes, que ainda perduram, né, que ainda nos atormentam, que criminalizam, por exemplo, a pobreza, né, é uma questão aí que está na ordem do dia, ainda. Há muita coisa por fazer. Né? Nós conseguimos, e isso é claro, é real, né, superar a ditadura. Conseguimos a democracia política, isso é fato. Mas, até mesmo ela, né, é ameaçada. Né? Porque eu já vi muita gente aí dizendo que tem saudade dos milicos. Ou não? Quem ainda não ouviu esse papo? Na época dos militares não era assim. Como se a democracia, né, não fosse o regime apropriado para que os conflitos ocorressem, né, sejam visíveis. Mas as pessoas têm medo do conflito, né? Acho que o conflito, é um problema. Não, o conflito é ótimo, né, piloto? Ainda bem, né? O conflito é ótimo. E a democracia, pelo menos, possibilita que os conflitos sejam tratados, né, não apenas na base da porrada, como acontece nos regimes totalitários. Então, existe muita coisa a fazer e eu deixo aí essas sugestões para a gestão do centro acadêmico. Se precisarem, sou um soldado. Continuarei sendo. Muito obrigado. Agora, gostaria de passar a palavra ao professor Aderson Buzinger, membro do CAEV de 83 a 84, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e advogado trabalhista. Isso é muito sincero de minha parte, de coração. Toda vez que eu passo aqui em frente à faculdade, eu morro de saudade da vivência aqui da faculdade e do CAEV e do DAEV. Isso é algo absolutamente presente na minha vida. Eu passo aqui na frente da faculdade, eu tenho muito pouco tempo, oportunidade de adentrar, de estar aqui, pela vida que nós temos, trabalhando muito, corrida, mas meu trajeto, grande parte por aqui, que morro de saudade aqui da vivência que tivemos aqui, né? E sobretudo do DAEV, o CAEV, né? O nosso CAEV, da vida que uma série de coisas que nós vivenciamos aqui. O CAEV, né, que nós estamos aqui comemorando os 90 anos, foi para mim, como para nós todos aqui, tenho certeza, a porta de entrada para muitas coisas. Foi porta de entrada para muitas coisas, muitos caminhos. A faculdade é a porta de entrada para a graduação, o ingresso na OAB, ou então magistratura, ou então o Ministério Público, né, a vida profissional. Mas o CAEV é também isso, mas é a porta de entrada para relações políticas, relações sociais, relações humanas maiores, mais amplas, para projetos, e foi assim para mim, como foi de um modo ou de outro para cada um de nós aqui. Para mim, especialmente, foi a porta de entrada
para a minha relação política. Eu ingressei na organização, eu ingressei na Convergência Socialista, que hoje sou membro do PSTU até hoje, aqui nessa faculdade. Aqui eu me animei a seguir a advocacia trabalhista. Aqui, eu já entrei aqui pensando em ser um advogado trabalhista, de sindicatos, era o meu objetivo. Eu vinha do movimento secundarista, mas especialmente eu vinha da teologia da libertação. Eu vinha do movimento pastoral, que queria mudar o mundo, nas ações missionárias, lá no interior de Friburgo, norte do estado. Eu queria mudar o mundo por lá também. E aí eu via também muita televisão, as lutas do ABC e 7-9, as lutas sindicais. Eu via os advogados trabalhistas ao lado dos operários. Eu falava assim, eu quero ser advogado ali, assim, como aquilo que eu via ali, aqueles advogados ali ao lado dos trabalhadores. Eu pensava mais ou menos assim, lá na minha Nova Friburgo, nossa Nova Friburgo, né? Lá na nossa Nova Friburgo, e aí, dessa maneira, eu vim aqui para a faculdade. Aí, bem, deixei a teologia da libertação, entrei passei a ter outro tipo de visão mais filosófica do mundo, mas o que importa é que o objetivo mesmo, assim, era mesmo mudar, sempre foi mudar o mundo. Mas então foi porta de entrada disso, foi porta de entrada também de uma consciência mais crítica, através dos vários eventos, discussões que nós passamos a participar através da atuação no CAEV, né? Então, esse aspecto. Contextualizando, isso é importante, eu entrei aqui em 81, fui da gestão do DAEV em 82, 83, 84, mas em 84 é que eu fui vice-presidente da entidade. E 84, esse período era o período que vinha dessa leva de lutas que vinha do ABC paulista, que marcava a entrada dos trabalhadores, da classe operária na luta contra o regime militar. Esse era um elemento de destaque. Não que não houvesse lutas antes, em 68 houveram lutas, né? Mas em 7-9 era a entrada da classe operária, do ABC paulista, aquilo contagiava, aquilo deu um gás muito grande, assim dizendo, as lutas todas. E 80, 81, quando eu entrei aqui, eu estava nesse momento, assim, de muita ebulição social, política, formação da CUT, que foi um grande avanço, né, se formar uma central sindical daquela natureza, e tal, o próprio PT em 83. Então, esse era o ambiente, muito politizado, então. CUT, PT, tudo isso, muito, muito politizado. Então, a faculdade vivia essa politização. Nós, especialmente, na nossa gestão de 84, a de 83, 84, ela vinha a ser um desaguadouro disso, porque era o final da ditadura militar, era o finalzinho, foi 84. O Manuel pegou ali já bem antes, né, uma luta já antes da classe operária entrar assim mais decididamente. Vocês tiveram um período mais clandestino, assim dizendo, né? Você teve mais tempo aqui antes, aí depois você vem pegando essa nova fase. Nós já pegamos assim um período de mais ebulição, né? Você lá do serviço social, né? Tinha ebulição das letras, desculpa. Tinha uma ebulição na UF. Não que não houvera ebulições em outros momentos aqui. Eu, por exemplo, sou advogado de vários anistiados políticos, inclusive aqui da UF, que a gente conhece um pouco as ebulições que houveram aqui, os momentos. Então, 68, muita ebulição na UF, mas aqui, esse período, 81, 82, 83, 84, foi muito forte, finalzinho do regime militar. E aí, o nosso diretório aqui estava mergulhado na luta contra o regime militar. Isso aqui era bandeira, era a luta contra... Era a luta. Isso dividia as águas na faculdade. Quem estava a favor do regime militar, quem estava contra, era isso.
que era atividade, no final tinha que ter fora a ditadura, tinha isso, sempre. Então, para citar aqui em 84, sediou o comitê da UF pelas diretas, aqui, no auditório aqui da faculdade, tem um lançamento disso, tem que recuperar esses vídeos, esses filmes, foi sediado aqui, o comitê da UF, com a participação de professores aqui, professor Assir, vários, Pinot, estava aqui, quase certeza, né, no lançamento do comitê Prodiretas, o Prodiretas era aqui na faculdade, foi lançado aqui, isso foi importante. A luta por eleições para diretor de faculdade foi muito forte aqui na faculdade, e se combinava com a luta contra o regime militar, eleições gerais no Brasil, luta para eleições de diretor da faculdade. Nós combinávamos isso de maneira muito fácil na nossa política do dia a dia. Vocês compreendem? Era muito fácil a gente falar contra o regime militar, contra a indicação de diretores aqui, biônicos, que não eleitos. Era muito fácil nós fazermos isso. Se bem que eles nos derrotaram aqui, em 84, né, que foi o famoso enterro da democracia, foi isso. Nós perdemos a eleição, perdemos a proposta de aprovação de eleições diretas aqui na faculdade, quando em outras faculdades já estavam sendo aprovadas. Mas aqui na faculdade perdemos, aí nós fizemos o enterro da democracia, foi exatamente isso. Nós conseguimos aqui as informações sobre como derrubar o sistema todo de eletricidade da faculdade, nós o fizemos, derrubamos tudo, não ficou luz aqui acesa, foi numa hora X, e aí adentrou aqui pela frente da faculdade o caixão, com casado à frente, Onir, eu, todo mundo, velas, o professor Acrísio, atônito, aquela história daquele enterro entrando aqui na faculdade, aquele sexo, todo mundo entrando, e fizemos aqui a missa do enterro da democracia, e discurso, e perdemos aqui naquele dia, mas perdemos, mas não deixamos passar em branco, não. Quer dizer, não passou em branco, passou escuro mesmo, né, a questão. Então, veja bem, outro aspecto que eu vou lembrar aqui, a luta pelo CAJUF. A luta pelo CAJUF era muito grande na nossa gestão, muito grande. Nós não conseguimos abrir o CAJUF, a nossa gestão foi aberto bem depois, se não me engano, 90, né? 5 anos depois. Já foi depois, não foi em 80, não, acho que foi depois de 85, não. Uns 2 ou 3 anos depois. Agora, eu, inclusive, num outro evento que houve aqui na faculdade, eu vou aproveitar para cobrar o Tiago aqui, que Tiago era presidente, eu trouxe aqui em grande parte dos meus guardados, meus papéis sobre tudo isso e tal, entreguei aqui no CAEV para fazer parte aqui, e tem que localizar isso, Tiago. Eu tinha muito material sobre esse período aqui. E nessa época eu entreguei aqui, e nesse dia, quando eu estive aqui, uns 10 anos atrás, no evento aqui, Tiago, eu entreguei o projeto que nós tínhamos do DAEV a respeito do CAJUF. Nós tínhamos um projeto discutido com o Serviço Social. O Serviço Social certamente, com certeza era com eles, e mais com outra escola aqui na UF, de um CAJUF multidisciplinar, que era não só assistência jurídica, mas assistência social, em conjunto, era muito bacana, tinha um projeto de CAJUF e vinculado às entidades do movimento social, tinha uma proposta muito interessante. Isso existe, essa proposta, que nós discutimos muito aqui. Então, destacar o CAJUF, eleições diretas que nós brigamos muito aqui, tanto para diretor como o Comitê Geral da Eleição foi aqui. Nós realizamos aqui o Encontro Nacional de Estudantes de Direito. O Encontro Nacional do Estudante de Direito 84 foi feito aqui na faculdade. Tá? Trouxemos aqui o grande jurista Roberto Lira Filho, em 84. Trouxemos o Roberto Lira Filho aqui num sábado de manhã. E que vergonha, tinha 10 pessoas. E nós trouxemos o Roberto Lira Filho aqui, e nós, envergonhados, nós conseguimos o dinheiro com a UF para trazê-lo de avião. Aí o pai de um colega, alguém buscou, de um aluno, o trouxe do aeroporto, aquela história toda, e nós aqui com 10 pessoas nessa escadaria aqui, para nossa surpresa, ele, de uma generosidade
ele riu para todos nós, falou que aquilo ali não importava a quantidade de pessoas que estava ali, o que importava aquilo era a qualidade, eram vocês, eram nós ali, e fez conosco o seminário, com nós 10 pessoas ali, e foi uma coisa muito gratificante. Passamos o dia, nós passamos o dia praticamente aqui. É claro que em função da quantidade de pessoas, nós diminuímos a programação, foi a parte da manhã, almoçamos, e depois até umas 2 da tarde, mais ou menos assim. Nós passamos grande parte do dia com o Roberto Lira Filho aqui na Faculdade de Direito. Depois ele veio falecer em 90, né, fruto daquela doença que ele tinha, da obesidade, né, de uma glândula, né? Mas o trouxemos aqui, isso é muito importante, essa referência. As greves, 8-3, aqui a faculdade ainda tinha muita repressão, eles se valiam ainda em 83, 84 de suspensões. Eu fui suspenso aqui 3 meses, não levei a sério, fiz as provas, fiz tudinho, porque não me tiraram de sala, só que depois, quando chegou na graduação, eu fui ver que a coisa era para valer, porque os 3 meses não estavam ali. Me deram, realmente me castigaram, né? Eu fiz as provas, fiz tudinho, só que não valeram. Eu, em 84, me tiraram de manhã cedo do escritório de advocacia onde eu estagiava, na Amaral Peixoto, me tiraram de manhã, rodaram comigo por tudo que é delegacia da cidade, me sequestraram, tiraram do escritório de advocacia que eu estava, né? E só me entregaram à noite, isso depois que a advogada com quem eu trabalhava virou mundo atrás de mim. Hoje a gente tem a DDH, a Comissão de Direitos Humanos, naquela época tudo era muito difícil, tudo a gente não tinha uma dificuldade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da Polícia Federal, como eu encontrei alunos que eu não sabia o que eram infiltrados aqui. E eu fui encontrando aquela turma toda, né? Encontrando aquela turma aqui dentro. Mas aí nós fizemos mais. Aí quando na semana seguinte, eles não esperavam que nós íamos fazer isso, mas nós fizemos. Nós entramos em sala e fomos apontando. E falamos, ó, fulano estava lá e não fez nada. Aí quem era só policial, mas não estava como infiltrado, estava estudando, teve que se explicar. Nós fizemos assim, quem era policial e mas não estava na atividade de infiltração, se explicou que não tinha nada a ver. E quem justamente ficou mais irritado conosco era quem estava infiltrado. Aí nós vimos realmente o que estava acontecendo. Mas fizemos isso. Eu sou convicto que a profissão, a advocacia, ela tem um papel social e tem uma possibilidade concreta, ela permite uma atuação em prol, uma atuação profissional em favor das mudanças sociais. O advogado, ele tem a advocacia, ela tem essa dimensão, seja no direito do trabalho, no direito civil, em todos os campos do direito você vai encontrar formas de trabalhar por mudanças sociais, por uma sociedade melhor, trabalhar decentemente, profissionalmente. Então, isso é um primeiro aspecto que eu queria frisar aqui para terminar minha fala. O papel social da advocacia, o papel democrático da advocacia, o papel de luta pela justiça da advocacia. Então, primeiro ponto. O segundo é que eu continuo a acreditar que a classe trabalhadora é a protagonista das grandes mudanças. Eu acreditei assim aqui dentro e continuo pensando assim. Eu acredito que só vai haver grandes mudanças quando a classe trabalhadora estiver à frente de tudo, à frente do Estado, à frente de tudo, de tudo. É a minha visão, eu mantenho essa visão. E a terceira, acredito que, para completar aqui, que a juventude que está nas ruas, que esteve em junho nas ruas, que está aí na luta, a juventude, especialmente a juventude estudante de direito, tem uma grande responsabilidade nesse país tão carente de justiça, por lidar com o tema da justiça do direito. A responsabilidade do jovem estudante de direito frente a uma realidade dessa é muito grande. Quem lida com direito, lida com justiça, se quer ser advogado. Então ele tem que saber que ele pode não querer, mas ele tem que saber que ele está num curso de graduação que tem a ver com tudo isso e, através dele, ele pode contribuir para mudar um pouco isso. Esta é a minha mensagem para vocês. Como sugestões práticas, eu sou vice-presidente da comissão, como disse aqui o Marcelo, nosso presidente,
Taiguara aqui é do DDH, aqui nós temos uma área de advogados de direitos humanos, felizmente, bastante atuante, e eu acho que é importante, o centro acadêmico de vocês pode fazer convênios conosco, com a Comissão de Direitos Humanos lá da OAB, no sentido de algumas atividades em conjunto, acho que é muito importante. Fica essa sugestão aqui para vocês. E vamos em frente. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Tiago Melo, que foi do CAEV nos anos 2000, atualmente advogado da área de direitos humanos, diretor do IDDH e assessor da Comissão de Direitos Humanos da LERJ. Primeiro, registrar aqui a presença do diretor que foi anterior à diretoria que eu compus aqui no Centro Acadêmico, que é o Marco Aurélio, aqui presente, e vai estar compondo aqui a mesa com a gente. E segundo, registrar a mobilização, ainda que a gestão que eu fiz parte se mantém, né? A gente está com 4 membros aqui de uma gestão que se iniciou em 2004, 2001, por aí, né? 2001, 2000, e essa geração foi no Centro Acadêmico até 2004, mais ou menos. O meu ingresso no Centro Acadêmico, ele se deu numa assembleia nesse mesmo espaço aqui praticamente, né? Teve numa assembleia que antecedeu a greve de 2001, acho que foi uma assembleia muito definitiva para o rumo dessa geração do Centro Acadêmico. Teve uma assembleia de definição de se os alunos apoiavam ou não aquela greve contra a gestão, na época, do governo Fernando Henrique, na área de educação, e a assembleia foi definida por 3, 4 votos, né? 90 e tal votos contra 90 e poucos votos. Eu estava entre aqueles que defendeu a greve, entrei na comissão gestora, né, comissão de greve dos estudantes, e de lá fiquei até 2004. E acho importante a gente estar localizando isso, porque, por todas as falas que aqui foram feitas, dá conta que o Centro Acadêmico tem uma tradição, né, o Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, uma tradição de estar ao lado da população, de estar ao lado dos oprimidos, de defender os interesses daqueles que são trabalhadores, que vivem do seu próprio trabalho. A Faculdade de Direito, ela sempre viveu nesse conflito, né, entre aqueles que lutam pelos oprimidos, pelos explorados, e aqueles que definem a faculdade como uma espécie de anfiteatro do poder. Não à toa a localização aqui da faculdade tão próxima ao que era então a sede do poder, né, aqui ao lado, aqui no Palácio. Então essa é a disputa, e a tradição do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, ela se deu sempre numa perspectiva contrária aos tapetes do poder, né? Contrária a esse anfiteatro. E nesse período de enfrentamento ainda ao governo Fernando Henrique, depois das primeiras críticas que se apresentaram ao governo Lula, em relação à reforma da Previdência, em relação à indicação do Meirelles para o Banco Central, de primeiras nível de apontamento de críticas que a gente ali definia como importantes, e de um certo desencantamento com algo que a gente lutou muito, naquela época estava entre aqueles que defenderam a perspectiva de um governo dos partidos dos trabalhadores aqui no Brasil, né? Governo Lula, enfim. E esse movimento combativo é a tradição que acho que cabe a todos nós aqui reivindicar. Na última semana comemorativa do Centro Acadêmico, eu que estava presidindo a sessão, né? Eram os 80 anos do Centro Acadêmico. E a gente faz aqui menção novamente a 2 ilustres estudantes que estiveram na resistência pelas causas democráticas, contra a ditadura, e que estão aqui comemorados, né, enquanto a gente descomemora o golpe civil-militar, que foi Fernando Santa Cruz
presente, e João Batista Petersen, que também foi vereador aqui da cidade de Niterói, e um lutador combativo da cidade pelas causas ambientais, pelos direitos humanos. A gente vai agregando, né? A gente, naquela época, já dava para perceber a dificuldade de agregar tantas pessoas, de tantas gerações. Então, nesses contatos, a gente vai tomando conhecimento de tantas gestões que teve aqui. Inclusive, a data comemorativa do Centro Acadêmico é controversa na história do Centro Acadêmico. Houve gestões que comemoravam o Centro Acadêmico na data de morte do Che Guevara, né? Assim como o próprio jornal aqui da faculdade, que é o Gládio, já teve outro nome, numa determinadas gestões, que foi Terceiro Mundo também. Isso tudo a gente tomou conhecimento na organização do que agora a gestão que está à frente do Centro Acadêmico também, felizmente, está organizando, que é dessa necessidade da gente resgatar a memória. Acho que fica um desafio coletivo, não só para a atual gestão, mas para todos que passaram pelo Centro Acadêmico, de pensar num projeto de resgate da memória do Centro Acadêmico, de repente, projeto científico mesmo, de pesquisa, porque de todos os papéis que eu tive acesso, dá conta da riqueza do envolvimento e da militância dos estudantes, das pessoas que dedicaram suas vidas ao Centro Acadêmico. No nosso caso, acho que o despertar nosso foi um despertar para a ideia de que existiram gerações importantes que lutaram pela ditadura de Getúlio Vargas aqui, que lutaram pela campanha do Petróleo é Nosso, que lutaram contra a ditadura militar, pelo processo de anistia. E nossa geração, de alguma maneira, percebeu de que esses processos de exceção e de exclusão, eles permanecem na sociedade brasileira. Nos engajamos muito em campanhas como campanha contra o caveirão, né, que é o brindado que chega nas comunidades de maneira arbitrária, envolvido em processos e procedimentos arbitrários, às vezes de execuções sumárias, a luta pelos direitos humanos, nos encontros regionais de direito, nos ENEDs. Então, essa foi a abertura que a gente teve, né, de pensar que um sistema de tortura, de execuções, ele não foi findado na ditadura militar civil brasileira. Ele prossegue nos presídios, prossegue nos manicômios, prossegue nessas instituições que, a princípio, se colocam como envoltas no manto de legalidade, não estão, né? Estão, pelo contrário, no manto profundo de ilegalidade. E o chamado que a gente pode fazer nesse momento é um chamado que já estamos, na verdade, atendendo. Tanto é que acho que todos aqui que tenho encontrado na luta aí pela liberdade de expressão, pelo direito dos trabalhadores, por causas democráticas nas ruas, nesses meses tumultuados, e que bom que sejam tumultuados, que se deram a partir de junho de 2013. Não que tenha começado tudo ali, mas, de fato, vivemos um momento diferente, um momento em que novas gerações elas se colocam no apelo de uma luta, de ver que a rua é, sim, a arena fundamental da conquista de direitos. Se cansaram tanto somente dessa disputa quando se dá nos parlamentos, quando se dá nos tribunais, e optaram pelas ruas como essa arena. E acho que esse é um chamado que se coloca agora para todos nós. É um chamado que tem a urgência, porque, ao mesmo tempo que a gente está discutindo aqui, está em trâmite no Congresso Nacional uma lei antiterrorismo, que tem como um dos focos, ou uma das possibilidades, a criminalização de movimentos sociais e lutadores populares. Há um projeto de lei que criminaliza o vandalismo, né? Cria esse tipo penal, o que também nos aparenta ser um desestímulo à luta que se dá nas ruas, né? Então, esse reivindicar das ruas, acho que é o crucial que a gente possa fazer,
esculpir mesmo na história do movimento estudantil, que é uma história de resgate de bandeiras de horizontalidade, bandeiras democráticas, de autonomia do movimento estudantil, esculpir uma frase como a do Drummond, que acho que é tão afeita aos tempos de hoje. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Nossa gestão aqui, e como tantas outras que passaram pelo centro acadêmico, sempre se pautam por essa máxima de que a lei não é suficiente para dar conta das grandes mudanças sociais. Inclusive, as próprias leis não nascem de momentos tão herméticos e tão neutros como a gente, às vezes, pensa que elas nascem. Os direitos são conquistados na luta. E o centro acadêmico está nessa tradição e é bom ver e vivenciar com outros tantos companheiros e companheiras que aprenderam aqui no centro acadêmico que esse é o caminho e permanecem nesse caminho. Então é isso, obrigado pelo chamado, pelo convite e vida longa ao Centro Acadêmico Evaristo da Veiga. Doutora Mariana Lira, foi membro do CAEV de 2000 a 2003, atualmente oficial de Justiça Federal e diretora do CISEJUF. Estou muito feliz com o convite, estou muito honrada de poder estar aqui, poder tentar, né, dar uma contribuição, né, já que, para mim, a história da minha vida está muito ligada a esse momento aqui, né, estive na UF de 98 a 2004, e aqui no CAEV de 2000 a 2003, enfim, meu avô estudou aqui, meu pai estudou aqui nessa faculdade, então, para mim, foi muito importante. A primeira vez que eu vim aqui com 16 anos, meu pai me trouxe de Araruama, eu parei na frente da faculdade, olhei para essa nossa fachada aqui tão bonita, comecei a chorar e pensei, eu vou estudar aqui. E realmente foi um período muito importante, e eu fico muito satisfeita de poder participar, de escutar aqui esse relato histórico, né, dos colegas que nos antecederam, que foram nossos professores aqui, e me dá até uma pontinha assim de inveja de terem estado à frente da entidade num momento de tanta efervescência, de tanta ebulição política, porque o começo da minha militância aqui no Centro Acadêmico, que também vim fazer parte da gestão por conta do trabalho, né, da gestão do Marco Aurélio, do Leandro e de outros colegas que talvez não pudessem estar presentes aqui hoje, mas a gente veio no bojo, entrei em 98, comecei a militar no Centro Acadêmico mais ou menos em 2000. Eu gostaria muito que o Marco Aurélio viesse, né, fazer parte aqui dessa mesa, fez um trabalho muito importante nesse período. Gostaria que ele tivesse a oportunidade de deixar o seu relato. Aliás, é por conta do trabalho da gestão dele que eu, o Tiago, o Itaiguara e o Carlinhos estamos aqui. Então, a gente pegou, pessoal, eu venho observando aqui, o relato começou, né, década de 50, 60, no final da ditadura, um relato muito forte, muito combativo. E aí eu estou observando que a gente tem um hiato aqui nessa mesa, de 85, mais ou menos, até, não sei se o Marco Aurélio entrou, talvez começou em 98, talvez 97, 98, que foi quando eu entrei. E aí a gente observa esse ato, e eu estava aqui me perguntando, eu vinha conversando com os meus amigos aqui, e a gente vinha se perguntando, por que será que nós temos esse ato na mesa, que conseguimos trazer militantes da década de 60, e cadê os de 80 e tal, até 90 e tal? A gente começou a militar no Centro Acadêmico numa época de muita apatia. Aquele individualismo exacerbado, que talvez seja uma das facetas mais cruéis do neoliberalismo, a gente veio aí no final do governo Fernando Henrique, um governo
que se estendeu, né, do PSDB, que foi muito difícil, onde tivemos uma privatização, né, do ensino muito exacerbada, as faculdades de direito se proliferando por aí sem a menor critério. Quer dizer, foi um momento que a gente, talvez durante algum tempo, o nosso maior inimigo aqui na militância do centro acadêmico tivesse sido a apatia dos nossos colegas. Eu acho que o curso de Direito, acho que infelizmente a gente tem que fazer essa avaliação, é um curso ainda, ou pelo menos na minha época, não sei se o Tiago vai discordar, mas um curso muito elitizado, onde muitos dos nossos colegas não têm aquela visão. Bom, pelo menos eu busquei fazer um curso de Direito por enxergar no curso a maior possibilidade de inserção social com efetividade. Eu acho que é um curso que instrumentaliza a gente com muitos mecanismos para a gente poder participar, né, ser um agente ativo de transformação. E, no entanto, muitas vezes o que a gente via eram os colegas muito interessados em passar em um concurso público, muito interessados em, enfim, objetivos muito pessoais, muito individuais, e eu acho que a gente passou por um período que teve essa dificuldade até essa época, né, que já no final do governo Fernando Henrique as pessoas estavam realmente fartas daquilo, e nós fizemos parte, né, desse grupo de estudantes que se colocaram, né, à frente de uma campanha, acreditando naquela época, né, que a gente teria um governo realmente de trabalhadores, que os trabalhadores teriam algum espaço à frente desse país. Infelizmente, a nossa avaliação, né, depois de algum tempo, é que não foi bem como a gente pensava, mas que naquela época, eu acredito que essa greve de 2001, que o Tiago mencionou, foi a época que a gente entrou no DCE, foi um belo recomeço, né, que já vinha da época da gestão do Marco Aurélio, onde a gente começou a mudar o perfil. Na época, as gestões que estavam à frente aqui estavam muito voltadas para as questões internas da faculdade, que são muito importantes, mas que têm que estar inseridas num contexto, né? Eu acho que há demandas específicas que têm que ser tocadas, que têm que ser valorizadas, mas dessa época a gente retomou a participação, né, na gestão do Diretório Central dos Estudantes. Fomos para a direção do DCE, eu, Tiago e a Ana Cláudia, mais uma colega, também daqui da Faculdade de Direito. Trabalhamos muito para poder levantar, reerguer a CORED, que é a Coordenação Regional dos Estudantes de Direito, que nessa época tinha pouco ou nenhuma atividade. Conseguimos fazer um encontro regional aqui na UF. E também nos lançamos para as gestões da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, né? O Centro Acadêmico Evaristo da Veiga fez parte, aí eu não saberia precisar a época, mas eu acredito que na gestão 2002 para 2003. Então, quer dizer, a gente veio de um processo muito difícil, inclusive foram várias, eu não sei como é que a coisa anda hoje, mas na nossa época teve várias eleições de chapa única. Quer dizer, a falta de interesse, né? a falta de disputa, né? Quantos estudantes estão interessados nesse debate, estão aqui até essa hora, né? Ouvindo militantes de outras épocas, e eu acredito que sejam vocês, né, as pessoas que estão, do meu ponto de vista, que talvez seja só pessoal, mas atendendo a esse chamado que faz, né, a Faculdade de Direito, que te instrumentaliza justamente para estar nessa trincheira, para fazer parte desse grupo que está realmente lutando, né, pela transformação social, por uma mudança de verdade nesse país. Eu acho que vocês que estão agora na faculdade estão num momento privilegiado, inclusive desde junho, onde a gente está vivendo um momento muito interessante, onde as manifestações começaram, não pararam, né, e continuam acontecendo. A gente tem aqui, né, diversos advogados que estão aí no Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, estão à frente desse processo. Eu escolhi um caminho diferente. Para mim, o caminho natural foi, como vim para a faculdade com esse pensamento, e aí fui, né, dirigente do CAEV, do DCE, da FENED, eu sou servidora da Justiça Federal, sou oficial de Justiça, e para mim foi muito natural, assim que entrei, né, para a Justiça, me filiar ao sindicato
e eu já estou no segundo mandato como diretora do Sindicato de Servidores das Justiças Federais no Rio de Janeiro, e no momento estou à frente do departamento jurídico do sindicato. Eu, particularmente, aí também, uma visão muito particular minha, eu nunca tive muito perfil, embora nessa época estivéssemos todos, né, de braços dados, né, pela construção de um novo governo que realmente fosse fazer diferença. Tive, nessa época, a minha filiação político-partidária, respeito, e acho que é muito importante a contribuição dos companheiros que vêm com esse acúmulo, mas eu, particularmente, eu sempre acreditei mais no movimento social, sempre acreditei mais no trabalho de formiguinha, no trabalho de base, e para mim, nesse sentido, foi muito natural me tornar sindicalista, e é nessa trincheira que eu venho atuando. Hoje, né, interessante o Aderson falando aí da criação da CUT. Hoje a gente já está aí questionando, né, se a CUT... a gente está questionando se a CUT ainda representa, né, se cumpre ainda esse papel. Pois é. Então, nessa trincheira aí onde eu estou atuando, a gente vem questionando tudo isso. Quer dizer, também está sendo um momento de muito questionamento, né, de muita ebulição, e realmente eu espero que vocês que estão aí, né, que estão trazendo novo, estão tendo essa oportunidade, possam vir para essa atuação. Por último, gente, eu queria só destacar, eu estou muito satisfeita de ver aqui uma companheira do Centro Acadêmico, uma companheira do DCE, mas como vocês podem imaginar, e até pelo que foi dito aqui, pelo que foi representado, eu acho importante a gente pontuar que a participação das mulheres ainda não a representatividade das mulheres nos cargos de direção, né, seja político-partidária, seja no movimento social, ainda está bastante aquém do desejado. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui, não porque eu esteja fazendo parte de alguma cota de mulheres. Tinha cota de mulheres para essa mesa? Não. Fico satisfeita, então, porque eu acho importante pontuar, mas eu nunca tive perfil para atuar em movimento de gênero, que não me escutem as companheiras que atuam nessa trincheira, não é o meu caso. Mas eu acho importante que a gente esteja aqui, não porque tem que ter um mínimo, porque tem que ter uma cota, mas porque homens e mulheres precisam ter iguais oportunidades de educação, de formação política e, consequentemente, de ocupar esses espaços, né? E é importante que a gente reivindique isso, que a gente assuma esse papel, né? Mesmo, no meu caso, hoje, né, quando estudante, eu estava falando aqui com a tá aí? Raíza, desculpa. Estava falando aqui com a Raíza, poxa, vim correndo do estágio. Na época que eu estava no Centro Acadêmico, eu também jogava na Ar20, né? Eu comecei a estagiar na Defensoria no segundo período, fui bolsista de iniciação científica, militava aqui no Centro Acadêmico, consegui fechar a faculdade incrivelmente com um CR razoável, porque num determinado momento começou a ficar pouco provável, mas ainda assim a gente conseguiu, né? E hoje, enfim, né, a gente enfrenta a mesma dificuldade, como hoje, no meu caso, só para pegar um exemplo, eu sou oficial de justiça, cumpro os meus mandados como qualquer outro colega. No meu tempo livre, sou dirigente sindical de um sindicato que abrange o estado inteiro, que a gente tem que viajar para fazer o nosso trabalho de base. Também sou dona de casa, também tenho família, casa, que infelizmente as tarefas ainda não são igualmente divididas, mas estamos trabalhando para isso também. E eu gostaria de fazer esse chamado, né? Relatar um pouquinho da nossa história, é importante, mas eu gostaria de acreditar que todos e cada um de vocês que estão aqui desde as 6 até as 9 e pouco da noite, né, escutando os relatos aqui, eu espero que todos e cada um de vocês estejam sensibilizados, né, para o despertar dessa consciência da importância do papel de cada um, vir para a mobilização, né, como já foi dito, o momento histórico é muito importante, a gente não pode perder esse bonde, é muito importante a participação de todos e de todas, né, e de cada um de vocês. Gostaria de parabenizar a direção
do CAEV pela realização desse evento, agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, e espero que haja muitas outras oportunidades, espero que esse auditório esteja cada vez mais cheio, e que espero também que o interesse, né, de cada um dos estudantes hoje aqui presentes seja cada vez maior. E, mais uma vez, vida longa ao Centro Acadêmico Evaristo da Veiga. Muito obrigada.